Olá, hoje iremos falar sobre as guidelines mais recentes da ESPAN relativas à nutrição clínica a nível do Serviço de Cuidados Intensivos. Aqui fica apenas um índice para saber aquilo que vai ser versado ao longo da apresentação. A nutrição e o seu efeito isoladamente a nível dos outcomes dos indivíduos que se encontram nos serviços de cuidados intensivos é algo difícil de avaliar. E porquê? Estes indivíduos apresentam um grande número de comorbilidades e uma deterioração marcada do seu estado de saúde que atua como um fator confundidor importante. E a própria heterogeneidade desta população acaba por reduzir a validade externa de algumas das recomendações, sendo por isso necessário adaptar individualmente aos serviços de cuidados intensivos locais as estratégias recomendadas pela própria ESPAN. Estas mais recentes guidelines têm como objetivo criar então uma ferramenta prática utilizada para a gestão e monitorização da nutrição clínica nos cuidados intensivos. Basearam-se numa revisão das mais recentes evidências científicas atualmente disponíveis e uma revisão das guidelines prévias com atualização das recomendações nesse sentido, de forma a otimizar o suporte nutricional fornecido a nível dos cuidados intensivos e identificar lacunas no conhecimento para as quais os novos ensaios clínicos devem ser direcionados. Portanto, esta guideline é composta por 56 recomendações e é uma guideline que foi redigida segundo um protocolo padronizado da própria ESPAN e das normas internacionais. Os doentes críticos que permanecem mais de 48 horas a nível dos serviços de cuidados intensivos apresentam um risco acrescido de malnutrição, sendo por isso importante procurá-la ativamente. As ferramentas de rastreio NRS 2002 e MUST não foram desenvolvidas especificamente para esta situação, ao contrário da Nutric, que é uma ferramenta específica e validada para utilização nos cuidados intensivos que se baseia na severidade dos doentes e, portanto, os benefícios que podemos obter das políticas nutricionais que introduzimos poderão ser melhor avaliados por testes funcionais e não tanto pela mortalidade, sendo que o NRS e o MUST são aqueles que têm o maior valor preditivo para a mortalidade destes doentes. A nutrição clínica deve então ser considerada em indivíduos que permanecem mais de 48 horas a nível do serviço de cuidados intensivos, sendo que este cutoff foi desenvolvido com base nas opiniões de especialistas e na prática clínica e não em evidência científica com base em ensaios clínicos, sendo o sujeitar destes indivíduos a uma condição de malnutrição eticamente reprovável. Já fomos falando de algumas das recomendações gerais. A nutrição oral deve ser indicada sempre que possível, sempre que os indivíduos são capazes de manter o aporte nutricional de pelo menos 70% das suas necessidades energéticas, devemos optar pela nutrição oral se esta for possível. Quando esta não é possível, devemos avaliar a possibilidade de utilizar a nutrição entérica. Quando esta não está contraindicada, é indicada a utilização de nutrição entérica precoce. Quando esta está contraindicada, devemos avaliar o risco nutricional dos doentes utilizando ferramentas validadas para esse efeito. E quando estas identificam a presença de malnutrição, devemos optar por uma política de nutrição parentérica precoce. Sendo que quando não se verifica malnutrição, devemos tentar adiar esta introdução de nutrição parentérica. E tanto na nutrição entérica como parentérica precoce devemos evitar utilizar uma dose total para evitar os processos de sobrealimentação. Relativamente então à nutrição clínica precoce, sempre que o aporte oral não é possível, devemos implementar, se esta não estiver contraindicada à nutrição entérica precoce, idealmente dentro das 48 horas, e esta é preferida à nutrição parentérica precoce, associada a um risco diminuído de complicações infecciosas. Está preconizada numa série de situações nos doentes a receber ECMO com traumatismo cranioencefálico ou vértebromedular, nas cirurgias major, entre outras situações importantes. Sendo que a nutrição parentérica precoce deve ser utilizada nos indivíduos onde a nutrição entérica está contraindicada e existe um risco de malnutrição associado importante. Nos doentes que não toleram uma dose total de nutrição entérica na primeira semana, devemos pensar caso a caso na utilização de nutrição parentérica
na primeira semana de internamento. Relativamente então ao atraso da nutrição clínica, desculpem. Esta deve ser atrasada sempre que temos situações de choque não controlado, hipoxémia, hipercapnia e acidose, ou hemorragia digestiva alta ativa, sendo que quando estas são situações que foram controladas, podemos iniciar a nutrição entérica. Em doentes com isquemia intestinal, em doentes que têm fístulas de alto calibre, onde não é possível colocar um acesso distalmente a esta fístula, em doentes com síndrome de compartimento e com um aspirado gástrico superior a 500 ml em 6 horas. A nutrição entérica de baixa dose deve ser administrada em doentes que apresentam hipotermia iatrogénica e devemos aumentar a dose progressivamente após o reaquecimento do doente. Nos doentes que apresentam hipertensão intraabdominal, que não têm síndrome de compartimento, devemos considerar a utilização de nutrição entérica de baixa dose, sendo que se verificarmos a existência de um aumento significativo da pressão intraabdominal, devemos considerar a interrupção ou suspensão da nutrição entérica. E também utilizamos nutrição entérica de baixa dose em doentes com insuficiência hepática aguda. A via de administração da nutrição entérica deve ser, idealmente, a nível de um acesso gástrico, sendo que podemos utilizar em algumas situações um acesso pós-pilórico, nomeadamente em doentes com elevado risco de aspiração e doentes que não toleram, mesmo após a utilização de procinéticos para melhorar a tolerância ao acesso gástrico, nos doentes que não toleram este acesso gástrico de nutrição entérica. E devemos privilegiar a utilização de nutrição entérica por via contínua e não por bolos. A nutrição parentérica deve ser utilizada quando há contraindicação à nutrição entérica oral e deve ser implementada dentro dos 3 a 7 dias, sendo que ela só deve ser implementada quando utilizamos exaustivamente todos os recursos disponíveis para aumentar a tolerância à nutrição entérica. Relativamente então às targets energéticos e proteicos, estas devem ser determinadas precocemente. Podemos utilizar o método Gold Standard, que é a calorimetria indireta em doentes ventilados. Quando não temos acesso ao calorímetro, um catéter arterial pulmonar ou a utilização dos próprios parâmetros do ventilador permite-nos avaliar a existência os parâmetros do consumo de oxigênio e de produção de CO2, e estes permitem-nos uma melhor estimativa do gasto energético relativamente às equações preditivas. Quando utilizamos a calorimetria indireta, devemos utilizar a nutrição isocalórica na fase aguda da doença. Em contrapartida, quando utilizamos a VO2 e V de CO2, por exemplo, do ventilador ou do catéter arterial, devemos utilizar uma nutrição hipocalórica nos primeiros dias da fase aguda da doença, e após os 3 dias podemos aumentar progressivamente o aporte energético até aos níveis estimados de gasto energético em repouso. Relativamente ao aporte proteico, este não deve ultrapassar os 1,3 gramas por quilo por dia no doente crítico, sendo que em algumas situações específicas podemos querer aumentar este valor, mas na generalidade das situações não existe um benefício de aumentar acima deste limite, e a atividade física poderá ser associada a esta terapêutica de nutrição clínica e fornecer benefícios adicionais. Não devemos ultrapassar este limite dos 5 mg por quilo por minuto de infusão de glicose, tentando equilibrar, por um lado, a necessidade de glicose para o metabolismo de órgãos nobres que utilizam exclusivamente, como é o caso do cérebro, aos padrões de insulinoresistência, hiperglicemia e aumento da produção de glicose endógena que acontecem no doente crítico. Também devemos utilizar emulsões de lípidos na nutrição parentérica, sendo que o excesso de carboidratos e lípidos e hiperglicemia poderão levar... o excesso de carboidratos e lípidos podem provocar hipoglicemia e alteração da função hepática, e a própria sobrecarga de lípidos pode estar associada a esta infusão.
As gorduras insaturadas estão associadas a uma disfunção pulmonar e a supressão imunitária. Portanto, devemos tentar limitar a infusão de lípidos a 1 grama por quilo por dia, tendo um limite de tolerância de 1,5 gramas, sendo que eles podem provocar toxicidade, e alguns dos fármacos que utilizamos rotineiramente, como é o caso do Propofol, são importantes fontes de ácidos gordos e facilmente podemos ultrapassar este limite se não tivermos esse cuidado adicional. Pronto, passamos agora para a suplementação com glutamina entérica, sendo que esta tem duas indicações major, que são as queimaduras com uma afecção de mais de 20% da área corporal, em que vamos ter perdas oxidativas com uma diminuição desproporcional da glutamina em relação aos restantes aminoácidos. E por isso vamos ter aqui um desequilíbrio que vai motivar então esta dose adicional de glutamina entérica, com valores recomendados entre os 0,3 e os 0,5 gramas por quilograma por dia, nos primeiros 10 a 15 dias de nutrição entérica. E esta prática apresenta benefícios, sobretudo na redução de intercorrências infecciosas, nomeadamente nas bactérias gram-negativo, e também uma redução significativa da taxa de mortalidade. É também usada nos doentes traumatizados críticos, em que fazemos a adição de valores entre 0,2 e 0,3 gramas por quilograma por dia, nos primeiros 5 dias, no caso de existirem complicações da cicatrização. Podemos prolongar este período para até 15 dias. Nestas situações temos os benefícios que mencionei anteriormente e adicionamos também a redução, ou seja, a aceleração do processo de cicatrização. E isto ocorre especialmente quando fazemos a associação com antioxidantes orais. Pronto, estas duas situações são então as recomendadas para fazer a suplementação de glutamina, e por isso deixamos aqui a nota de que não é boa prática adicionar este aminoácido noutras situações, nomeadamente em doentes instáveis e complexos, por exemplo, doentes com insuficiência renal ou com insuficiência hepática, em que a suplementação, mesmo por via parentérica, parece estar associada a um aumento da frequência de falência orgânica, pelo que está contraindicada. As fórmulas enriquecidas com ômega 3 vão estar descritas então nas nossas próximas recomendações. Em primeiro lugar, temos de ter noção que estas não podem ser administradas em regime de bolos, uma vez que este não apresenta benefício clínico e devem então ser entregues de forma contínua. Isto para diminuir o tempo de hospitalização e também a necessidade de ventilação invasiva nos doentes em cuidados intensivos. Uma vez que esta prática parece melhorar o rácio da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial pela fração inspirada de oxigênio, essa suplementação está particularmente indicada em doentes com síndrome de dificuldade respiratória aguda, lesão pulmonar aguda e sepsis. Sendo que, nestes casos, parece haver uma redução significativa da mortalidade. De notar que, apesar de ser benéfica em determinados casos, nomeadamente os que eu disse anteriormente, a nutrição entérica com elevadas doses de ômega 3 não deve ser administrada de forma rotineira. Por fim, sabemos que as emulsões lipídicas parentéricas enriquecidas com EPA e DHA em doses de 0,1 a 0,2 gramas por quilograma por dia podem ser fornecidas a doentes a receber nutrição parentérica, e recentemente vários estudos têm inclusivamente mostrado os seus benefícios clínicos e segurança, nomeadamente com uma melhoria da função renal, muscular e hepática, uma redução da taxa de infecção e também uma redução da taxa de necessidade de hospitalização. A emulsão lipídica intravenosa baseada unicamente no óleo de soja deve ser evitada, porque está associada a um efeito pró-inflamatório que vai ser deletério para o doente. Em alternativa, podemos utilizar outras emulsões ou então combinações de emulsões. Por último, a utilização parentérica de óleo de peixe parece reduzir os custos hospitalares quando comparado com a nutrição parentérica convencional. Passamos agora para o papel dos micronutrientes, que fica estabelecido nas guidelines 38 a 40, onde é definido que para permitir o metabolismo dos substratos, os micronutrientes, nomeadamente os oligoelementos e as vitaminas, devem ser fornecidos diariamente com a nutrição parentérica e por isso vão fazer parte integral do nosso suporte nutricional.
de realçar que as preparações entéricas e paraentéricas diferem das convencionais por razões de estabilidade e por isso vamos precisar de realizar uma prescrição separada. Evidência recente está a demonstrar que as concentrações de zinco tendencialmente baixas podem representar um importante biomarcador de outcomes adversos na sepsis, e, portanto, tendo em conta todos estes aspectos, a recomendação que fica é a reposição de micronutrientes nas situações em que sejam objetivados déficits agudos ou déficits crónicos. Nestas situações, destacam-se então os doentes com terapia de substituição renal contínua durante pelo menos 2 semanas, em que ocorre um déficit agudo e pronunciado de cobre que pode dar origem a complicações ameaçadoras de vida. No que diz respeito aos antioxidantes em monoterapia de alta dose, combinada ou não combinada, estes devem ser administrados sem déficit comprovado, uma vez que são devem ser apenas administrados nos casos de déficit comprovado, uma vez que são benéficos apenas neste tipo de situações. As baixas concentrações de vitamina D têm sido demonstradas também nos doentes internados em unidades de cuidados intensivos, pelo que devemos determinar os estados de vitamina D nos doentes que estão em risco de depleção ou que estão já em déficit desta vitamina. De notar que a vitamina D3 pode ser sintetizada em quantidades suficientes, desde que exista uma exposição à luz solar e uma boa função renal e hepática. E nos doentes críticos, o déficit vitamínico está sempre associado a piores outcomes, com um aumento da mortalidade, com um aumento do tempo de hospitalização, uma maior incidência de sepsis e um prolongamento do tempo de ventilação mecânica. No entanto, há ainda alguma incerteza no que diz respeito à posologia e ao timing da administração de vitamina D. Ou seja, nós sabemos que devemos administrar, mas ainda não ficam fechadas aqui as linhas desta administração e isto representa então uma das lacunas que deverão ser investigadas a posteriori. Passamos agora para o ponto 5 da nossa apresentação, que diz respeito à nutrição clínica em casos específicos. Vamos falar essencialmente destes 4 grupos que aqui apresentamos, que vão ter recomendações personalizadas. Em primeiro lugar, temos o doente não intubado. Nestes doentes, no caso deles não atingirem o target nutricional com a dieta oral, vamos tentar implementar suplementos nutricionais orais. E só na eventualidade destes falharem é que passamos então para outros tipos de nutrição, nomeadamente a nutrição entérica. Está recomendada a referenciação de doentes com dificuldades na deglutição para avaliação especializada de forma a prevenir complicações e nos casos de disfagia podemos considerar em primeira fase uma alteração para uma alimentação com alimentos de textura adaptada para facilitar então a deglutição. No entanto, se esta não for segura, devemos iniciar a nutrição entérica. Nos doentes não intubados com disfagia e com um elevado risco de aspiração, onde a nutrição entérica pós-pilórica não é possível, deve ser realizada a nutrição parentérica temporária associada ao treino da deglutição e, quando houver condições, alterar então para uma nutrição entérica e posteriormente para a alimentação oral. Nos doentes cirúrgicos, temos que, após uma cirurgia abdominal ou esofágica, é recomendada a nutrição entérica precoce, e esta deve ser sempre preferida à tardia. Não houve um benefício nutricional claro nestes doentes em termos de evidência científica, mas há uma tendência para a diminuição da taxa de complicações infecciosas, pelo que isto faz uma recomendação. Em doentes críticos com complicações pós-cirurgia abdominal ou pós-cirurgia esofágica e sem possibilidade de nutrição oral, temos então a preferência pela nutrição entérica, a não ser que estejam presentes descontinuidades, obstruções gastrointestinais ou ainda síndrome de compartimento abdominal, como o Paulo disse no início da nossa apresentação. Em caso de líquen estemótica não tratada, fístulas internas ou fístulas externas,
deve ser utilizado um acesso distal ao defeito para a administração da nutrição entérica. E sabemos que no desenvolvimento destas complicações, na fase pós-cirúrgica, os doentes vão desenvolver déficits energéticos significativos, pelo que deve ser considerada a nutrição parentérica precoce pós-cirúrgica, mas tem de ser realizada a uma baixa taxa de infusão. No caso de líquido anastomótica não tratada, fístulas internas ou externas sem possibilidade de acesso distal ao defeito, devemos então iniciar de imediato a nutrição parentérica. Em situações específicas, como o estoma de grande calibre, devem ser consideradas a reinfusão do quimo ou a enteroclise. Passamos agora para os doentes traumatizados, em que está recomendada a nutrição entérica precoce, uma vez que foram demonstradas a diminuição do tempo de hospitalização e de mortalidade quando comparados à nutrição parentérica. A maioria dos doentes traumatizados não estão malnutridos à admissão, mas podem ficar malnutridos durante a estadia nos cuidados intensivos, pelo que devemos ter o cuidado de aumentar o aporte proteico nestas populações para 1,5 a 2 gramas por quilograma por dia. A nutrição entérica precoce e progressiva deve ser utilizada nos doentes céticos, mas apenas após a estabilização hemodinâmica. Se contraindicada, a nutrição entérica deve ser substituída ou suplementada por nutrição parentérica progressiva, e aqui sabemos que o aumento calórico e proteico progressivo está associado a uma diminuição da mortalidade a 60 dias, pelo que fica a recomendação. A última situação específica que temos é a nutrição clínica do doente obeso, em que deve ser implementada uma dieta isocalórica hiperproteica, preferivelmente guiada por calorimetria indireta, e também pelo cálculo da perda de azoto na urina. Apesar da terapia com nutrição hipercalórica parecer ser a norma em diversos serviços de cuidados intensivos, é então recomendada a avaliação específica e cuidada das necessidades de aporte energético, mas também de aporte proteico nestes doentes, uma vez que as equações preditivas são pouco eficazes. Na eventualidade de não termos ferramentas para a realização da calorimetria indireta, o aporte energético deve ser baseado no peso corporal ajustado, e no caso de não termos forma de realizar a perda de azoto na urina ou a terminação de massa magra, devemos calcular um aporte proteico de aproximadamente 1,3 gramas por quilograma de peso corporal ajustado por dia. Para terminar, apresentamos aqui as recomendações no que toca à monitorização da nutrição clínica, sendo que temos que a glicose no sangue deve ser avaliada inicialmente e a cada 4 horas nos primeiros 2 dias de treinamento, uma vez que existe uma forte associação entre a hiperglicemia severa, a variabilidade glicémica e também o aumento da mortalidade. A insulina deve ser administrada apenas quando temos níveis a exceder os 10 milimol por litro, de forma a otimizar então o controle glicémico do doente. Nos doentes críticos com intolerância à alimentação gástrica, vamos usar a eritromicina intravenosa como terapia procinética de primeira linha, sendo que a sua eficácia vai diminuir em cerca de 33% após as primeiras 72 horas de terapêutica, sendo que deve ser, então, descontinuada. Em alternativa a esta terapêutica, podemos aplicar a metoclopramida intravenosa ou uma combinação destas duas substâncias para a realização da terapia procinética. Pronto, passamos agora para o síndrome de realimentação, que deve ser à cabeça uma das nossas principais preocupações quando abordamos estes doentes, e vai ser então caracterizado por alterações eletrolíticas que são potencialmente fatais e que ocorrem em doentes malnutridos que recebem alimentação artificial de forma demasiado rápida. Este estado é potencialmente letal e daí ser fundamental nós detectarmos
precocemente e tratarmos precocemente no sentido de evitar complicações. Na monitorização, os eletrólitos, nomeadamente potássio, magnésio e fosfato, devem ser medidos pelo menos uma vez por dia na primeira semana. E em doentes com hipofosfatemia por realimentação, deve ser primeiramente considerado como um sinal de alarme, temos uma baixa significativa do fosfato e temos uma avaliação dos eletrólitos a ser realizada, em vez de uma vez por dia, 2 a 3 vezes por dia, e fazemos a correção conforme for necessário. Nestes doentes, o fornecimento de energia deve ser restringido nas primeiras 48 horas e depois gradualmente aumentado, uma vez que esta prática previne então o síndrome de realimentação e parece melhorar as taxas de sobrevivência. A progressão lenta para o target energético nas primeiras 72 horas deve ser considerada para facilitar então este controle dos distúrbios eletrolíticos. E também de forma a síndrome de realimentação ser antecipada e, na eventualidade de acontecer, ser detectada precocemente. Pronto, damos assim por concluído o nosso trabalho, agradecemos a vossa atenção e resto bom dia.